E depois de feito o planejamento, você tem que avaliar as condições daquilo que foi planejado, previsto, como que foi realizado. E até aproveitando, Wilson, quando você fala então da importância do comprometimento do empreendedor, né, ao abrir o seu negócio, isso me remete um pouco a te perguntar, na sua opinião, quais são as características, habilidades importantes que um empreendedor precisa ter para o sucesso de um negócio e se ele não tem, se não faz parte, né, dessas habilidades, como ele pode lidar com isso? Olha, o empreendedor ele deve escolher um ramo de negócio com que ele tenha pelo menos um mínimo de conhecimento. Por exemplo, eu não posso nunca pensar em, por exemplo, ter uma indústria de calçado se eu não entendo nada disso. Eu posso sim contratar pessoas que entendam, né, que tenham todas as condições técnicas, as características para gerir o negócio para mim, mas eu preciso ter um mínimo de conhecimento para mim poder me capacitar, até para entender o produto, entender aquilo que eu estou vendendo, ter as inovações que o mercado exige, né? E poder também incluir nisso daí um diferencial para a minha empresa. Se eu não tiver o conhecimento básico da atividade que eu vou exercer, isso já fica muito complicado. Né? Até isso me lembra, Wilson, no programa anterior, nós estávamos falando de franquia, né? Falamos um pouco da sustentabilidade e a gente percebe que muitos empreendedores buscam franquia como uma forma de suprir essa deficiência, né? No momento em que ele vai adquirir uma franquia, ele vai receber uma série de conhecimentos sobre aquele segmento e torná-lo assim capacitado para isso, né? Exato. Mas de qualquer maneira, mesmo que o empresário, o empreendedor, na hora que ele for escolher o ramo de atividade, ele tem que escolher muito bem, porque determinados tipos de ramos de atividade você acaba virando, entre aspas, escravo do trabalho. Né? Se a pessoa pensa em ter mais liberdade, ela não pode, por exemplo, montar um restaurante ou uma pizzaria, né? Que as noites dela vão ficar comprometidas, o final de semana vai ficar comprometido. Então tudo isso daí a pessoa tem que estudar no momento que vai abrir a empresa, né, com esse planejamento para determinar melhor o caminho que ele quer seguir. Interessante esse ponto que você traz, porque uma das coisas que eu observo muitas vezes é o empreendedor que abre um negócio focado na sua necessidade própria, né? E nem lembra de olhar a necessidade do mercado. No meu segmento, que é a lavanderia, que eu tenho uma experiência grande nisso, quantas vezes a gente vê pessoas querendo entrar no segmento porque falar, não, roupa limpa resolve o meu problema de casa, né? E não sabe quantas dificuldades vão vir junto com esse tipo de negócio, né? Então, vamos dizer, como que você vê essa escolha em relação à importância de olhar para o mercado e como diferenciar qual é a necessidade do próprio empreendedor, se ela é ou não uma necessidade do mercado? Olha, eu já passei por algumas situações assim, por exemplo, uma pessoa, um funcionário de uma metalúrgica com 50 anos de idade, ele fez o pedido de aposentadoria voluntária, pegou na época algo em torno de R$80 mil e falou, não, eu vou abrir um mercado do lado da minha casa, eu tenho um galpão lá, vou transformar um galpão no mini mercado, né? E começou, comprou tudo e tal, e montou o mercado, chamou a família inteira para a abertura do negócio dele, fez um churrasco, usou alguns produtos que estavam em estoque, né? E efetivamente na segunda-feira, quando ele abriu, chegou um companheiro de trabalho dele e falou assim, olha, eu vou fazer uma compra aqui, mas você segura um cheque para 30 dias, não segura? Seguro. Porque o mercado ali do lado segura também. Olha, eu não tenho como te pagar hoje, mas você pode marcar na caderneta, a gente é vizinho e tal. Então começou muito errado. Primeiro porque ele não entendia nada do negócio, ele tinha um competidor forte, né? A 1,5 km da onde ele abriu o estabelecimento dele, ele não fez uma pesquisa de mercado, ele estava competindo com preços mais caros, porque, lógico que o mercado grande tem mais competitividade, porque compra uma quantidade muito maior, consequentemente vende mais barato do que ele estava podendo vender.
o capital dele sendo pouco, ele não sobreviveu ao primeiro mês, já precisando entrar em empréstimo bancário para poder suprir a necessidade de estoque dele. Interessante. Então você já falou aí de várias falhas nesse exemplo, Exato. né? Falha aí na hora de fazer um planejamento financeiro, né? Que eu acho que a gente podia falar um pouquinho das suas ideias de solução para isso. Ou a questão do planejamento de mercado, da análise de mercado. Quais são aí as suas dicas em relação a esses erros do empreendedor? Olha, o principal, Paula, para o empresário, ele não, principalmente no começo, ele não dá o passo maior do que a perna. Tá? Ele tem que fazer a coisa consciente de que se ele pode obter recursos no mercado, é muito difícil, principalmente para uma empresa nova. Né? A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, eles têm linhas de crédito, o Proger, pelo BNDES também tem vários tipos de projetos que você pode dar entrada e obter financiamentos. Mas para isso a sua empresa precisa ter pelo menos 1 ano de atividade e comprovar recolhimentos de todos os impostos, certidões negativas, né? Então até a sua empresa ter 1 ano para obter recursos de terceiros é difícil. Então no início você tem que contar com os seus próprios recursos. Como é que você vai fazer isso? Você vai abrir a empresa de acordo com as suas possibilidades, aquilo que você tem. Não imagina que se der uma dor de barriga eu vendo o carro, se der uma dor de barriga eu vendo a casa. Não pensa dessa maneira. Procura com os seus próprios recursos montar o seu negócio, atingir a maior quantidade de clientes possíveis, mas faça um estudo de mercado antes de fazer qualquer coisa. Faça um plano de negócios, é o melhor caminho. E aí, Wilson, quando você fala nessa dificuldade financeira inicial, eu vejo que uma das maiores dificuldades do empreendedor, quando ele vai calcular o seu investimento inicial. Porque ele calcula, como você falou agora há pouco, ele calcula quanto vai gastar para comprar tudo que ele precisa comprar, investimento, reforma, tudo isso, como se no primeiro dia a loja já se pagasse. Exato. E aí vem o que o brasileiro esquece e nem sabe como calcular um capital de giro. Exato. Você pode dar alguma dica para o empreendedor que está pensando em abrir o seu negócio? Como que ele faz para calcular, para ter uma ideia, qual é essa reserva que ele tem que ter no início do negócio? Paulo, não é difícil não, na realidade é bem simples. A partir do momento que você já tem no seu plano de negócios o ramo de atividade, a pesquisa que você vai fazer do mercado, a previsão das suas vendas, você vai saber a quantidade de colaboradores que você vai ter a quantidade de investimentos em maquinários, equipamentos que você precisa. A partir daí, você vai ver o aluguel, a luz e todas as demais despesas para a sua empresa sobreviver pelo menos 6 meses sem vendas. Procura fazer 3 tipos de planejamento. Um bom, né, vendendo algo em torno de 50% daquilo que você imagina, que seria um bom. Um razoável, algo em torno de 25%, 30%. E um péssimo, algo em torno de 10% daquilo que você imagina. Porque aí você vai ter realmente a situação dos próximos 6 meses de capital de giro que você vai precisar para manter a sua empresa até que ela esteja razoavelmente no mercado. Interessante. Porque você tem que fazer um planejamento até de marketing junto, para saber o quanto que você vai gastar com divulgação da sua empresa, os meios que você vai atingir, qual é o teu público-alvo, como é que você vai fazer para chegar nesse teu público-alvo. Interessante. E aí, então eu acho que plano de marketing, a gente tem alguma coisa para conversar sobre isso e sempre desperta o interesse, né, Wilson? Mas antes de entrar nisso, então deixa eu ver se eu entendi. Então o capital de giro, ele vai pegar uma estimativa de faturamento dos 6 primeiros meses, menos a despesa de cada um desses meses. Isso provavelmente vai gerar um prejuízo no início, nesse período. Com certeza. Então ele soma esse valor e esse é o capital de giro que ele precisa ter. Mais ou menos isso. Legal. E aí o que é ponto de equilíbrio, né? Que eu acho que isso é uma outra coisa que... O ponto de equilíbrio, Paula, é quando o valor das vendas menos os impostos, né, é o suficiente para bancar as despesas. Tá? Nós podemos dizer assim, tem muito empresário, por exemplo, que vai na 25 de março, compra 10 mil de mercadoria